E aí, galera, tudo bem? Hoje aqui no QG Resolve a gente vai fazer uma questão relacionada ao módulo que eu quero que você dê uma olhada depois, também relacionado ao ponto da Guerra Fria. Existe uma discussão interna a esse grande conjunto de informações chamado Guerra Fria, que nós avaliamos e demos ênfase na nossa aula lá do intensivo. A questão envolvendo o ano de 68. O ano de 68 ele vai ser marcado por uma espécie de revolta em Paris, que de início aparece como uma manifestação estudantil que criticava o conservadorismo das universidades francesas. Os estudantes queriam que meninos e meninas pudessem dormir juntos nos alojamentos, alguma coisa que parece até ingênua, trivial, mas aquela manifestação contra o conservadorismo do governo acaba atraindo outros setores da sociedade francesa que passam a participar da manifestação. Então, o que começou como uma manifestação de jovens estudantes paralisa uma das maiores cidades do mundo, durante dias. Trabalhadores exigindo melhores salários. Mulheres exigindo respeito, feminismo. Minorias exigindo direitos. Tudo isso sendo articulado de maneira espontânea, sem a necessidade de partidos políticos ou orientações ideológicas. E o mais impressionante do ano de 68 é que o Maio de Paris funcionou como uma espécie de epicentro de um grande terremoto jovem ao redor do globo. Houve expressões, nós vimos isso aqui, houve expressões aqui no Brasil, com a famosa Marcha dos 100 mil contra o governo militar. Houve expressões no leste europeu, quando os estudantes da antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca, ocuparam a cidade de Praga, exigindo pluripartidarismo e liberdade. E houve expressões nos Estados Unidos, o movimento hippie. Perceba que todas essas manifestações elas são marcadas por esse poder jovem, por essa contracultura, por essa crítica ao conservadorismo. E no caso do movimento hippie, sem dúvida nenhuma, uma relação direta de contestação à guerra do Vietnã, que estava acontecendo naquele contexto. E quando nós falamos sobre o movimento hippie, nós colocamos a ideia do lema do movimento hippie, a ideia do faça amor, não faça guerra. E como que os jovens colocavam os seus próprios corpos, a própria ideia da indumentária, os próprios costumes, a música, como uma ideia de libertação. Uma libertação que começa do indivíduo, a contracultura de crítica ao status quo, e como essa libertação ela pode se transformar numa libertação social. Parece difícil, mas é uma orientação muito legal para as provas, e o Enem já cobrou isso. Olha só a questão que a gente vai fazer. Do Enem de 2012. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 68 ou a campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural nos anos 60. Olha só a imagem colocada: amor e não a guerra. Tudo isso se relacionava, olha o que a gente trabalhou. Letra A contestação da crise econômica europeia, não há referência qualquer em relação a isso. A organização partidária da juventude comunista, lembra que eu falei, não há orientação ideológica específica, é o jovem na rua se manifestando. A unificação das noções de libertação social e libertação individual. Por isso essa referência de liberdade sexual como uma libertação individual, gerando uma libertação social contra o conservadorismo governamental, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Essa seria a nossa resposta. Pessoal, não esqueçam de dar uma olhada nessa aula, ela é muito importante, muitas informações, e tenho certeza que, batido com o que a gente trabalhou aqui nessa questão do QG Resolve, preparação legal para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê na próxima.